Bom dia a todos. Eu gostaria de falar que eu estou muito satisfeita de estar aqui. Eu estou muito honrada também com o convite que nossos parceiros da UF, lá de Niterói, me fizeram a professora Regina, né, na verdade. Vou ficar de pé aqui para poder ver todo mundo. E a professora Regina teve um contratempo, não pôde vir, e eu estou aqui, espero poder substituí-la à altura, que ela que é a pró-reitora, e eu sou a diretora do Departamento de Extensão. Meu nome é Maria do Carmo, sou professora da área da saúde, de parasitologia, e venho trabalhando com extensão na Unirio desde 94. Então, já tem bastante tempo, mas faço extensão desde que comecei a dar aula lá em Volta Redonda. Então, meu início foi na universidade em Volta Redonda, na FOA, em Volta Redonda, para o curso de medicina. E lá já comecei a desenvolver projetos de extensão. Eu vi que a apresentação está um pouco clarinha, mas é alguma coisa para a gente poder, vamos ver se a gente vira um pouquinho a tela, para a gente poder acompanhar um pouquinho o que são essas políticas de extensão, que eu vi que o pessoal está bem interessado nisso. Aqui eu pude notar também que nos polos, né, que estão aqui participando, são de fora, né, que vieram para cá, mas para participar também desse seminário. Eles já têm todo um conhecimento do que é extensão, então o que eu vou falar não é nada novo. Eu acho que o que vai juntar aí é a nossa experiência lá na Unirio, que vai poder trazer alguma coisa de novo para vocês. É como a gente faz a extensão, de que forma nós alcançamos lá um patamar que, para uma universidade pequena como é a nossa, nós temos 5.000 alunos, né, 6.000 alunos, cerca de 6.000 alunos, então, uma universidade pequenininha, né, comparada à UF, né, com uma extensão muito grande. Então, a gente pode dizer que a Unirio tem uma forte extensão, né? E não é por acaso que a nossa reitora veio da extensão, né? Era uma extensionista, ela ocupava o meu departamento, né? Ela era diretora do departamento de extensão quando participou das eleições e foi levada à reitoria. Então, isso nos orgulha muito, e esse trabalho com ela, um trabalho de 10 anos, né, foi de 94 a 2004, fez com que a gente aprendesse muito. Então, eu espero poder trazer um pouquinho dessa vivência toda, né, e dizer para vocês que realmente a extensão está se fortalecendo cada dia mais. Então, nós tivemos a notícia, há poucos dias atrás, que o professor Targino, que é da UFSCar, também teve um desenrolar da mesma forma que a Malvina. Então, é uma pessoa que vem da Pró-Reitoria de Extensão, é um extensionista, um professor que trabalha com extensão e que hoje se fez reitor numa eleição democrática dentro da Universidade Federal de São Carlos. Então, quer dizer, nós estamos ocupando posições de poder, né, e que trazem para a extensão uma força muito grande, porque um reitor da área da extensão, ele é uma pessoa que vai entender mais, né, dos problemas da extensão, vai dar mais força à extensão. Pode ser até que ele não dê mais força, porque no nosso caso, lá na Unirio, a gente morre de rir com a Malvina, que ela fala, não, eu precisei dar força para a pesquisa dentro da Unirio, porque a pesquisa era muito incipiente dentro da Unirio, e a extensão já era muito forte. Então, quer dizer, ela deixou a gente com muita liberdade, digamos assim, e deu uma força maior política na nossa universidade à pesquisa. Mas a gente está vendo que eles estão ocupando cargos, né? Estão ocupando cenários nacionais, e isso deixa a gente muito orgulhoso. Eles têm uma maneira muito democrática de agir, participativa, né? E essas formas de gerir são formas diferentes, e isso está aparecendo, e isso vai mudando aos poucos as formas de se colocar, das pessoas se colocarem no poder. É isso que nos mobiliza e que nos deixa extremamente alegres, entendeu? Que isso está mudando dentro das universidades, porque antes era assim, faz isso, aí você tinha que fazer, e agora já não é mais. Então, a gente está vendo um outro quadro,
né, isso nacionalmente. Então, a presença dela na Andifes, a presença do professor Targino na Andifes, a presença do novo reitor da UERJ na Andifes, todos vindos da extensão, já são focos de democratização maior da universidade no cenário nacional. E a gente sabe que quando a gente quer, né, dentro do espaço da universidade, onde se movem realmente os debates. Ontem eu pude sentir isso aqui, quando cada um dos professores que estão lançando seus livros, então, é o seu coração que está ali, né? A pessoa produziu uma coisa do coração, um conhecimento do coração. Então, cada um falou ali, deu vontade de você comprar todos os livros, né? Quando você ouvia cada um falar sobre o seu livro, né, aquilo era como se fosse um produto de todo um pensamento dele, de toda uma questão que ele lutou e aí conseguiu botar no papel. Não é para ficar ali, é para os outros lerem, eles querem realmente compartilhar. Então, a extensão fala disso, de compartilhar. Então, eu vou mostrar ali para vocês, mais ou menos, ficou muito claro agora, antes estava um pouquinho melhor, mas eu vou passar ali para frente para ver vocês mais de perto e a gente poder falar um pouquinho ali sobre extensão. Eu tenho 40 slides, eu acho que assim, uns 25 minutos, pode ser um pouquinho mais, só para a gente não perder aqui a oportunidade da gente da Unirio estar aqui com vocês. Então, ali está só a apresentação, né? E essa parte das políticas de extensão é que o Lira me pediu e a Maria Lúcia, né, me pediram e o professor Cídio, né, me pediram para eu aprofundar um pouquinho, né? Então, basicamente, essas políticas, pode passar, elas têm a sua base todas no Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Então, o fórum é realmente o local onde a gente discute as políticas nacionais de extensão. O fórum é composto pelos pró-reitores de extensão de todas as universidades públicas brasileiras. Então, lá nós não fazem parte desse fórum, né? Nós estamos aqui dentro de uma universidade federal, pública, gratuita, né? Não fazem parte as universidades confessionais nem as particulares, né? Então, esse fórum trata de políticas públicas, luta por políticas públicas, quer fazer política pública para todos. Então, é um fórum com as universidades públicas. Então, discute problemas das universidades públicas, dos financiamentos com o MEC, das questões com os outros fóruns também, mas é um fórum voltado às políticas públicas. Então, ali, o fórum é a principal ponto de partida para essas políticas. De onde que ele vem, né? De onde ele nasceu, qual o histórico dele? Bom, a gente não tinha isso até o final dos anos 80, você vê ali, o fórum foi criado em 87. Então, a história da extensão, ela vem de cursos, de oferecimento de consultorias, de oferecimento de ambulatórios em hospitais, né? Então, ela vem de um assistencialismo, de um oferecimento de produtos à comunidade, né? Aquilo ali não tinha um veio de você discutir, de você fazer junto, de você transformar realidades. Muitas vezes até transformava, mas não era esse o intuito, né? Então, era a universidade indo aos locais para oferecer aqueles serviços. E isso a gente, até eu lembrei quando, acho que é Alexandre, né, que estava ali na mesa, ele falou, não, nós todos, quem está na universidade pública tem uma dívida com a sociedade que ainda está carente, né? Eu acho que ele está corretíssimo quando fala isso, mas muitas vezes a gente vai à comunidade achando que a gente vai levar alguma coisa e muito mais a gente aprende do que a gente leva alguma coisa. Então, foi nessa democratização da universidade no final dos anos 80 que fez com que a gente repensasse a extensão como uma forma muito mais de formar o aluno, de formar o profissional, do que, muitas vezes, da gente levar o conhecimento de dentro da universidade. Então, é uma troca, realmente. Você leva, mas você também traz para dentro da universidade, oxigena a universidade com o saber popular. Então, essa
forma de ver a universidade toda nasceu aí, né? E fez com que, no final dos anos 80, nós criássemos o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, o FORPROEX. É esse que hoje tem as suas diretrizes para as políticas nacionais e que briga realmente pela institucionalização da extensão nas universidades. E eu estou vendo que aqui é isso que vocês querem. Como é que a gente faz essa institucionalização? Não é isso? Eu acho que é esse o desejo de todo mundo. Como é que vão olhar esses polos com uma extensão forte, né? Porque a pesquisa já é uma coisa bem discutida, bem, digamos, bem conceituada, bem conhecida dos professores. A extensão ainda é uma coisa difícil, mas qual é a diferença, né, entre extensão e pesquisa? Vamos, então, vamos conhecer bem aqui quais são os objetivos do fórum. Então, ele tem propor políticas que permitam a institucionalização da extensão, manter as instituições articuladas. Então, todas as universidades se encontram pelo menos uma vez por ano e lá se articula essas políticas de extensão. Hoje, mais do que nunca, isso é necessário, né? Fazer parcerias, trabalhar em conjunto, fazer ações interinstitucionais. Hoje, até o ensino de graduação é interinstitucional, pode ser interinstitucional. Então, pensar essas ações é muito importante. Eu fico muito feliz e muito à vontade, porque com a UF a gente já trabalha, desde que nós entramos em 2004, que a gente vem realizando eventos juntos. Então, eu fico super à vontade. Parece que eu estou em casa, parece que eu estou dentro da minha universidade. Então, a gente tem encontros de bolsistas juntos, interinstitucionais. A gente fez um fórum de pró-reitores da Regional Sudeste juntos. Então, isso é uma forma da gente estar atuando junto e um apoiando o outro, não é? Então, ali, manter a articulação com os outros fóruns de pró-reitores, que existe o Fórum de Pró-Reitores de Graduação, existe o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento, existe o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, esse relacionamento do nosso fórum com os outros fóruns também é muito importante, porque tem questões, por exemplo, flexibilização curricular, que tem se falado muito. O que é isso, né? É o aluno que está na graduação, que está participando de um projeto de extensão. Isso pode se voltar para benefício curricular dele? Sim, hoje já pode se voltar como benefício para ele. Então, essas horas que ele trabalha na extensão podem constar no currículo dele como horas curriculares do curso dele, né? Como é que as universidades estão fazendo isso? Isso tem que ser discutido com o fórum de graduação, porque isso é da graduação, isso é da grade curricular, não é? Então, isso tem que ser feito junto, com a pesquisa, com o ensino e com a extensão. Então, essa flexibilização curricular que nós tanto queremos, né, tem que ser construída conforme cada local. Ela é regional, ela é de cada universidade. Então, ela deve ser construída internamente, ver que tipo de ações aqueles alunos estão realizando na sua graduação. Então, que tipo de ações vão ser valorizadas pelo currículo, né? E isso poder contar nas horas curriculares para ele. Tanto que a gente está vendo isso também nos financiamentos para extensão. Então, os financiamentos para extensão, de 2 anos para cá, não vem oferecendo bolsa para estudante. Então, cada universidade tem um tipo de ação disso. Essa troca de experiência é muito boa a gente fazer dentro do fórum, né? A gente troca essas experiências. Lá na Unirio, a gente tem o orçamento participativo. Então, foram feitas reuniões com cada unidade e, né, nessas reuniões a gente foi tirando o que era prioritário em cada unidade dessa. E dessa prioridade, a gente... o orçamento de toda a universidade volta-se para essas prioridades. Então, não tem o dinheiro só para a pró-reitoria de extensão. Na UF, eu sei que não. Existe na matriz orçamentária da universidade, tem uma verba própria para a extensão. Aí, cada universidade vai ser a sua. Às vezes tem uma coisa ruim para isso, mas às vezes também tem uma coisa boa. Então, a gente troca essas experiências para ver qual é que é a mais importante. Mas existe isso, existem diferenças.
manter a articulação com a sociedade civil no intuito de ampliação da inserção social das universidades públicas. Então, o fórum também faz essas articulações com a sociedade civil para que essas políticas de extensão possam se fortalecer. A outra, incentivar a informação, a avaliação, a gestão e a divulgação de ações de extensão. Então, o fórum divulga essas ações, o fórum fortalece essas ações de extensão em cada universidade. Das universidades que participam, ali nós temos o fórum, tem um presidente, um vice-presidente e os coordenadores regionais. Hoje nós temos aqui um coordenador regional, que é o professor Cid, que é o coordenador da Regional Sudeste. Então, cada região tem o seu coordenador, eles se encontram em reuniões em Brasília, né, junto ao presidente e ao vice-presidente, e programam os encontros anuais e também fazem força para que certas políticas possam acontecer em Brasília. Então, eles visitam os ministérios buscando verbas para extensão. Para dizer que esse fórum está distribuído em áreas, assim como a extensão também. Então, se eu faço um projeto, ele vai entrar em alguma dessas áreas, né? Cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, tecnologia, trabalho e saúde. Então, essas áreas são áreas também, para cada projeto, a gente busca introduzir elas nessas áreas de atuação. E essas áreas também são organizadas em linhas. Tudo isso está dentro dessa publicaçãozinha aqui, que nós chamamos Livro Dourado do Fórum de Pró-Reitores. Então, essa publicação aqui é super importante para quem está trabalhando com extensão, conhecer, ler, aprofundar. Então, tem tudo aqui, tudo que eu estou falando aqui, que está ali nos slides, tem nessa publicação. Então, é uma publicação fundamental. E ela vai aparecer na página da RINEX, que é a Rede Nacional de Extensão. Então, vocês podem conseguir através da RINEX. Mas o que é fazer extensão, né? Então, a extensão o fórum, através do Plano Nacional de Extensão, que foi o planejamento que se fez para a extensão nacional, foi feito em 1999. Então, demorou quase uma década de amadurecimento para poder chegar a fazer esse plano para o Brasil, né? E cada região tem o seu plano regional, que é sempre revisto, sempre reformulado, para que cada região possa estar de acordo com aquelas políticas nacionais. Então, deem uma olhada nisso também. Procurem saber, procurem olhar na RINEX, buscando esses planos regionais e o Plano Nacional de Extensão. Procurem conhecer. Então, o que é fazer extensão? É um processo educativo, cultural, científico, que articula o ensino e a pesquisa. Aí eu falo assim, aí todo mundo, mas o que é isso, né? Eu falo que a extensão é esse amálgama que liga a pesquisa ao ensino. Não existe extensão sem a participação do aluno. Então, a pessoa que chega e fala, eu tenho um projeto de extensão. Eu falo, quantos alunos tem no seu projeto de extensão? Não, sou eu e a minha assistente. Não é extensão. Pode até ter muita boa vontade, ir lá na comunidade, trabalhar com a comunidade, mas não é extensão. Extensão pressupõe grupo de alunos trabalhando em uma comunidade. Tá? Isso você traça os objetivos, faz um projeto, né, que é a base do trabalho da extensão, é através de um projeto, isso já está sistematizado, né? Antigamente se fazia solto, sem um projeto, hoje não dá para ser mais assim. Você faz um projeto, busca os objetivos. Muitas vezes esses objetivos não podem ser alcançados, porque você pensa uma comunidade e você vê de uma outra forma. Você chega lá, é outra realidade. Então, o que é extensão? É o trabalho junto, em parceria. Então, você vai escutar muito mais do que vai falar. Então, tem muita gente que vem da pesquisa e quer fazer extensão e fica um pouco... fica assim, meio angustiado para fazer extensão, né? Fica, mas eu não consegui nada, eu fui lá e eles não quiseram fazer. Nós vimos isso numa apresentação lá em São Carlos, uma professora que vem genuinamente da pesquisa, e ela angustiada, mas as mulheres do interior, elas não quiseram fazer aquele artesanato que nós queríamos que elas fizessem. Elas não quiseram. Ela não escutou a comunidade. Não é?
Aí nós falamos para ela, não, você tem que ter calma, né? Você tem que sentar com essas mulheres, elas é que te procuraram. Então, vê qual é a demanda delas. É isso, a primeira coisa é isso. Qual é a demanda dessa comunidade? O que realmente eles querem, né? Então, eu dou, às vezes, o exemplo meu também. Eu tenho um projeto de extensão que a gente trabalha com crianças num abrigo, chama Abrigo Teresa de Jesus, lá na Tijuca, no Rio. E esse abrigo, nós fomos para trabalhar as crianças. Falei, não, vamos trabalhar as parasitoses nas crianças, né? As enteroparasitoses, a giardia, o ascaris, né? O piolho. Vamos trabalhar essas parasitoses. Chegamos lá e encontramos uma outra realidade. Tinham muitos projetos para as crianças, várias universidades trabalhando. A UERJ, a Celso Lisboa, universidade particular, várias do entorno trabalhando lá. As crianças estavam muito bem atendidas. Aí nós vimos que os trabalhadores, os funcionários daquele abrigo, não tinham nenhum projeto voltado para eles. Aí nós resolvemos voltar o projeto para eles. Vocês não sabem quanto isso deslanchou. Deslanchou muito. E aí, o primeiro tema que eles quiseram discutir foi sono. Aí a gente, mas sono? Achamos aquilo estranho, né? Fomos discutir sono. Aí vimos o quê? Que todos eles ficavam cansados no trabalho, apareceu ali naquela hora. E que eles não tinham uma hora de descanso durante o período do trabalho. E eles entram às 6 e saem às 5 da tarde. Eles tinham que ter um período de descanso. E só com essa discussão, com essa reunião para falar de sono, surgiu toda uma política de transformação. Sensibilizou a diretoria mudou o modo de ver os funcionários e viu que realmente eles ficavam cansados. Eles tinham sono durante o trabalho. Então, o que ela fez? Ficou em plantões, as pessoas em plantões, e um plantão para cada um dormir, descansar naquele período do trabalho. Então, o que é a extensão? É a transformação de uma certa realidade de exclusão, né? E de sofrimento, né? Mas mais de exclusão social. Então, ela busca isso. Aí, se você chega num projeto de extensão e fala, transformou, não, nós levamos, nós saímos. Então, não é extensão. Então, a gente tem que buscar, sim. Às vezes, em 1 ano não vai dar conta, em 2 anos não vai dar conta, em 3 não vai dar, às vezes só depois de 10 anos. Então, muitas vezes, um projeto de extensão demora muitos anos, muito tempo. E isso tem que ser feito junto com aquela comunidade, né? Então, ali, extensão é isso, é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, e que encontrará na sociedade a oportunidade de colaboração de uma prática do conhecimento sistêmico. Está baseado tudo na troca desses saberes sistematizados, né? Então, ao retornar à universidade, você oxigena a universidade. Então, todos os alunos que participam de projetos de extensão, eles mudam a sua visão da realidade nacional, né? Eles vêm de um status e de uma camada social que muitas vezes não tem conhecimento do que realmente é a realidade nacional. E, através da extensão, ele vai ter a sua oportunidade e vai mudar o seu modo de ser, o seu modo de participar dessa sociedade, né? Então, a gente vê assim que o Cristóvão Buarque fala no seu livro que o grande equívoco da universidade, das pessoas que são formadas pela universidade, não é que elas venham de classes privilegiadas, mas é que elas continuam servindo as classes privilegiadas depois que saem da universidade. Então, a extensão, a gente vê a contramão disso, né? Dentro da universidade, a gente começa a servir as pessoas que não são privilegiadas e passa, junto com elas, a compreender e a partilhar dessas responsabilidades que é essa exclusão dessas pessoas, né? Então, a extensão é isso, é instrumento que une teoria e prática. E, nesse processo interdisciplinar, favorece a visão integrada da sociedade. É isso que a gente leva para os alunos nossos. E a nossa essência aqui, o que é? É formar, né? A nossa essência aqui é criar pontes para que essa transformação possa ocorrer em toda a sociedade.
formando esses profissionais, a gente formar quadros novos com uma nova mentalidade. Eu vejo a extensão politicamente com uma participação muito grande na transformação da nossa sociedade, naquela cidadania que nós vimos ontem, né? Então, aquele professor da filosofia falando que a gente tem que desconfiar muito dessa palavra, dessa cidadania, mas dentro da extensão a gente está muito à vontade, porque realmente a gente transforma esses formandos em cidadãos, né? Pode passar. Qual é a prática da extensão? Ela tem como princípio o currículo dinâmico, flexível, transformador, né? Com metodologias de ensino-aprendizagem problematizadores. Então, ela permite que a gente leve para uma visão de problematizadora, que a gente possa discutir isso dentro de sala de aula. Ela muda a visão da sala de aula. Diretrizes da extensão. Então, ali nós temos 4 diretrizes importantes da extensão. O impacto e a transformação, a interação dialógica, o diálogo, a interdisciplinaridade e a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Não adianta só fazer extensão, só transformar o lugar onde você está trabalhando. Também é importante que você tenha produtos disso, filmes, CDs, né, cartilhas, né, que esse conhecimento possa ser partilhado com outras pessoas, livros, né? Ontem nós vimos livros de projetos de extensão que pensaram realidades diferentes, né? Aquele da psicanálise, por exemplo, né? Um projeto de extensão que está pensando novas formas de introduzir práticas de psicanálise, ou de pensar a psicanálise. Ações de extensão. Então, as ações de extensão elas vão se firmar em programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviço e produção e publicação. Então, é baseado principalmente, a célula principal da extensão é o projeto. Então, o projeto nasce, daí ele pode aumentar as suas atividades, né? E se transformar num programa. Então, o programa é um conjunto de atividades maior, que demora mais tempo, né, e que pode unir vários projetos de áreas diferentes. Esse é o programa de extensão. O projeto ele é menor, ele é mais direcionado e ele tem objetivos mais... Digamos, ele não tem o projeto, ele começa no projeto. O programa ele é maior e a universidade ela tem que se comprometer com aquele programa. Quando ele vira um programa, passa a ser um compromisso político da universidade que aquilo nunca mais acabe, digamos assim. Nunca mais, entre aspas. Mas passa a ser um compromisso da universidade com aquelas ações que elas continuem. O projeto não, ele pode ter um fim mais curto, tá? Então, nós vamos dar um exemplo da questão dos projetos da Unirio. Então, quando a gente entrou em 2004 e agora, quando nós estamos em 2008. Então, ali, os programas eles crescem devagar, porque eles são maiores, são coisas que a universidade vai se comprometer. Os projetos não, eles vão aumentando, foram sendo incentivados. Aí os cursos e eventos, né? O crescimento dos cursos de eventos e as parcerias. Aí os bolsistas de extensão, olha como isso cresceu na universidade. Aquele vermelho lá é o número de bolsas de extensão dentro da nossa universidade. Então isso foi muito importante para o crescimento e para o fortalecimento da extensão na Unirio. Aí os eventos que a gente produz junto, em parcerias, que são nossos eventos dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Esse daí eu trouxe um exemplo de um programa de extensão, que era um projeto, né, chamado Programa Assistência Integral à Pessoa da Terceira Idade, Grupo Renascer, que tem 2 que nasceram de um grupo de idosos que se encontrava dentro do Hospital Gafeguini, que é o hospital universitário nosso. Esse grupo de idosos fez do hospital um local de encontro. E a assistente social, a nutricionista e a psicóloga notaram que esses eram sempre os mesmos idosos que estavam sempre ali naquela antessala do hospital, no hall do hospital. E aí elas falaram, não, vamos fazer um projeto para eles, vamos ver como é que a gente pode atender esse pessoal que está precisando. Reconheceram aquela demanda.
né? Olha, o grupo que nós temos hoje, são quase 300 idosos que são atendidos por esse projeto. Agora, quando ele começou em 95, eram 25 idosos, e hoje são 300. Então, isso vem crescendo. Era um projeto, se tornou um programa. Aí nós temos os projetos vinculados. Então, os professores começaram a ver, não, eu gosto de trabalhar com idosos, eu sou da área de nutrição, eu trabalho com nutrição para idosos, então eu vou oferecer o meu projeto dentro do programa Renascer, vou vincular ele ao programa Renascer. E assim começou. Hoje são quase 10 projetos e nós já temos um centro de pesquisas em envelhecimento, né, com verbas próprias e tudo para esse projeto. É como aconteceu aí com Pádua, né, que nasceu na extensão e hoje está se tornando um polo. Então, o negócio vai crescendo, vai aumentando. Isso é característico da extensão, isso é transformador. Esses idosos, muitos entraram lá, eles só podem entrar depois dos 65 anos no projeto, né? Muitos estão fazendo 100 anos, eles já estão... por causa do projeto, ou pelo projeto, eles estão atingindo essas idades. Então, nós estamos com vontade de fazer o programa da quarta idade, porque já estão ultrapassando a idade deles. Aí, só para vocês verem o desenvolvimento aí a feira de parasitoses passa, a gente desenvolve isso junto ao projeto Renascer, os alunos apresentando, então são alunos de medicina, de enfermagem, que trabalham na feira, oferecem uma feira aos idosos. Então, junto com isso, há todo um estudo de parasitose no envelhecimento, então, pesquisa, né? Há toda uma formação do aluno de medicina para trabalhar com o idoso, então é diferente de uma feira para criança. Então, o aluno ele tem que sentar para estudar como é que vai fazer esse atendimento. Uma feira para idosos não é comum, ele não pode ficar muito tempo em pé. O aluno tem que sentar e dar mais atenção àquele idoso, conversar com ele, é diferente o aprendizado. Então, tudo isso é incentivado, né, no ensino diferenciado. Muitas vocações surgiram daí. Então, nós temos alunos que já no segundo período da medicina já disse, eu quero ser um geriatra. Então, também descobrindo vocações, né? Então, é ensino, porque está formando os alunos, é pesquisa que está produzindo coisas para, por exemplo, parasitose em idosos, coisas que não tem, né? E é extensão, porque está dentro de um programa grande do envelhecimento. Pode passar. Aí uma outra foto também, mostrando o painel onde eles estão. A oficina de artesanato, estão descobrindo talentos na terceira idade também. Aí, o coral do Renascer, então nós temos uma vocação na Unirio que é a parte de música, levadas aos idosos para a formação do coral deles, pode passar. O passeio cultural, então eles não deixam também de ter um projeto com o turismo, então isso já está vinculado. As consultas, que também resultam em dados para a pesquisa. Aí o grupo da memória, né? E ali... A conclusão desse projeto foi eles mesmos que deram, né? Ele vem contribuindo de maneira relevante para a melhoria da qualidade de vida desses idosos. E a gente sabe que a gente só faz, eu queria homenagear aqui, passa, aí a Lúcia e ao Lira, uma foto nossa no encontro de bolsistas UF Extensão. Eu espero que os polos também possam participar desse encontro de bolsistas de extensão, que a gente faz junto. Esse ano a gente já botou a UERJ, e esse ano a gente quer pôr a Rural também. Então, vai ficar UF, Unirio, Rural e os polos da UF, porque aí ficaria muito bacana, tá? Então, uma homenagem para vocês ali, porque realmente a extensão se faz com parcerias. Então, eu espero que a gente possa aprofundar mais essas questões da extensão, das políticas de extensão na hora do debate, tá bom? Muito obrigada. Bom, a gente agradece a participação da professora Maria do Carmo, com a sua grande experiência na extensão. Com certeza nós ficaríamos aqui à tarde e o restante da noite ouvindo as experiências, né? A fala dela, com certeza, vai enriquecer muito o nosso debate. A gente pode destacar aqui, quando ela fala que veio aqui para compartilhar experiências, né?
Eu acho que esse é um ponto que a gente está querendo. Quando ela falou que o FORPROEX, o Fórum de Pró-Reitores, é um fórum que está discutindo políticas públicas, né? A extensão com esse foco das políticas públicas. Então, acho que é isso também que nós estamos fazendo aqui. E, para esquentar um pouco depois o debate aí, né, ela falou a questão das bolsas, né? Quer dizer, se o MEC diz, a bolsa não é o mais importante hoje, mas o que a gente vê ao conversar com todos os coordenadores, né, é que há, sim, uma necessidade de um programa de bolsas, não só pela questão, se a gente olhar o lado da carência do aluno, mas alguns projetos, eles precisam de deslocamento, né? Existe toda uma despesa que a bolsa é importante. Então, acho que essa é uma briga que as universidades vão ter que estar encampando aí. E outros pontos, né, que agora a gente poderia estar sinalizando. Então, ela está lembrando a questão do PROEST, financiamento, mas acho que quando a gente for partir para as discussões, acho que a gente terá oportunidade de colocar. Então, para não me delongar mais aqui, eu passaria ao professor Cídio, né, que vai justamente agora ter a sua fala em função dessa política, como é que ela está sendo implementada, pensada e trabalhada dentro da UF. Quando um gestor, eu vou falar especificamente no nosso trabalho na Federal Fluminense, então, nossa extensão, não vou me prender ao plano nacional, porque a Maria do Carmo já fez a abordagem de modo muito bem, abordou os aspectos conceituais e abordou de uma maneira bem ampla, de modo tal que eu vou me prender basicamente a extensão na nossa universidade. E aí, quando você assume uma situação de gestão, a primeira coisa que se tem que fazer, e isso nós procuramos fazer aqui na universidade há cerca de 1 ano e meio, nós sentamos com os nossos coordenadores, com os nossos colaboradores, subcoordenadores e demais componentes da extensão, e elaboramos, através de reuniões, elaboramos um plano de gestão. Esse plano de gestão ele foi apresentado ao reitor, e, logicamente, nós dissemos a ele que precisaríamos, a cada período, fazer a reavaliação desse plano, porque um plano ele não é definitivo, um plano de gestão ele precisa ser revisto a cada período, a cada momento, graças ao processo de retroalimentação que se faz necessário para que ele se mantenha atualizado de acordo com as mudanças de cenários externos, porque nós sabemos a universidade pública ela trabalha muito em função de cenários externos. A gente planeja certas coisas e, de repente, ocorre uma mudança na política de governo e aí as coisas todas que você planejou, elas já têm que ser gradativamente repensadas, revistas. Fora algumas ações internas que precisam também, porque o cenário interno também vai ser modificado gradativamente à medida que o tempo vai passando e, evidentemente, você precisa levar em conta na mudança do plano o cenário interno e o cenário externo. O foco, às vezes, vai sendo alterado gradativamente. Então, quando nós sentamos, definimos cinco descritores. E dentre os 5 descritores, nós temos a política de gestão, a infraestrutura, definição de uma infraestrutura, a relação universidade-sociedade, uma das quais nós demos maior foco, o plano acadêmico e a produção extensionista. Dentro desses descritores, nós devemos chamar a atenção para a concepção de extensão. O que é extensão? Nós dizemos normalmente que a extensão, ela se caracteriza como sendo a face externa da universidade. É a cara da universidade. É aquilo que de fora se observa, se vê a universidade. Se fala muito na extensão, nos diversos discursos internos, se fala sempre na extensão como sendo o elo de interação com a sociedade, o elemento que busca, na realidade, essa integração, mas na prática a gente faz isso muito pouco. Infelizmente, não é só na Federal Fluminense. Em todas as universidades, e eu estou no fórum, e a gente discute com os outros pró-reitores, infelizmente nós fazemos muito pouco, nós mostramos muito pouco essa cara para a sociedade. O discurso é bonito, mas a prática, infelizmente, ainda é muito pequena. E aí, agora mesmo aqui estamos discutindo, mas a grande maior parte nossa aqui é da própria universidade, nesse momento. Um ou outro que é da comunidade. Então, na realidade, nós tínhamos que ter uma parcela muito maior da comunidade, nesse momento, aqui discutindo. E nós não temos isso.
Nós não temos ainda o hábito de convocar, de buscar essa comunidade e trazê-la para dentro dessa discussão. Infelizmente, é o que a gente vê na prática, é o discurso ocorrendo de uma maneira, mas a prática não sendo efetivamente cumprida. E aí, então, dentro dessa concepção, a nossa concepção, então, de extensão é uma concepção que busca a maior interação com a comunidade. Isto foi mostrado num evento que ocorreu no ano passado, neste ano ainda, em que fizemos uma parceria com uma comunidade de Niterói. Nós fizemos uma parceria com o Morro do Estado, que é um morro, uma comunidade que é localizada próximo do Valonguinho. E aí, a partir dessa parceria, iniciamos conversações com as nossas unidades e hoje 30 pessoas estão sendo preparadas dentro de uma área específica de engenharia, que é soldador. Então, estão sendo preparados como soldadores para que mais à frente possam entrar no mercado de trabalho. Ações como essa realmente refletem a concepção real do que a extensão deveria ser. O desenho de política nosso de extensão, pode passar o próximo, esse também pode passar. O seguinte é exatamente o desenho. Uma das coisas que nós fizemos quando começamos a gerência da extensão foi montar 2 oficinas. Aí o nosso grupo participou de uma oficina de plano estratégico situacional e montamos também um projeto de gerenciamento, uma oficina de gerenciamento de projetos. A partir do gerenciamento de projetos, nós conseguimos elaborar e definir quais eram os desafios, os problemas e as diretrizes que seriam tomadas. A partir daqui, então, se começou a pensar na montagem do plano de ação quadrienal. Porque sem um plano você não chega em lugar nenhum. Mesmo que ele não seja bom, você tem que ter um plano, e qualquer coisa que você faça na vida. E aí, evidentemente, você trabalhando dentro de uma pró-reitoria, dentro de uma diretoria, dentro de uma coordenadoria, uma assessoria, seja lá que nível venha a ser, você tem que ter um plano. E aí montamos o plano de ação quadrienal, que foi juntamente com os grupos de trabalho, interagindo, e a partir daqui, nós tivemos que abandonar essa parte inicial e trabalhar essa parte inferior, que se trata exatamente da nossa proposta de discussão de financiamento. E aí, então, fomos ver onde estava o financiamento da extensão, da PROEX, nossa. Vimos que havia recursos no PDI, na fonte 250 e na fonte 112, no Tesouro. Esse recurso, como em qualquer outra universidade, não é grande, é um recurso relativamente pequeno. Nós temos até universidades com recursos bem superiores ao que se faz aqui na universidade. O recurso que nós tínhamos quando eu cheguei era um recurso equivalente a R$253 mil para a Bolsa de Extensão e mais cerca de R$250 mil para dentro da fonte de Tesouro. Então, tínhamos em torno de R$500 mil a R$550 mil, o que, evidentemente, é muito pouco para se fazer dentro da extensão. Mas isso não é um quadro só da UF. Repito, isso é observado no país inteiro, porque a extensão, infelizmente, isso a gente está querendo reverter com o fórum, infelizmente, a extensão, ela não tem um órgão de fomento específico, como tem o ensino, como tem a pesquisa. Por faltar esse órgão de fomento, ou esses órgãos de fomento, aí, em função disso, fica a lacuna financeira dentro da universidade e a universidade tendo que cumprir aquilo que, na realidade, deveria o MEC e o governo já estarem eles providenciando esse cumprimento de financiamento das atividades de extensão. Logicamente, a universidade tem um orçamento estreito, apertado, e aí fica difícil cobrir com recurso próprio a carência, a falta, a deficiência de recurso que a extensão tem. E aí, então, em função do PDI, em função do Tesouro, nós buscamos soluções. Existiam dentro da universidade uma resolução do Conselho Universitário e uma norma de serviço, que era a 31A e a 556. E aí buscamos discussões com a Proplan, com os órgãos internos, e para se ver de que maneira se poderia ampliar os recursos da extensão, já que havia certa restrição pelas duas. Tanto uma como a outra havia sido elaborado de uma forma tal que restringia a transferência de recursos através de projetos e programas, cursos, eventos ou prestação de serviços para extensão. E aí ficava engessada, consequentemente, a nossa proposta de alavancar os trabalhos dentro da extensão, ficava engessado o processo. De qualquer maneira, buscamos, então, parcerias com as outras universidades. Iniciamos discussões através do Fórum Regional e do Fórum Nacional de Pró-Reitores, vendo como é que eles estavam trabalhando,
o que tinha sido feito? Algumas universidades, como Uberlândia, tinham orçamento de 2 milhões. Nós tínhamos 550 mil. Algumas universidades, como a Unesp, tudo bem, é estadual, tinham um orçamento de 4 milhões, mas Uberlândia é federal, né? 2 milhões, quase 4 vezes a gente. A Unesp tinha um orçamento de 4 milhões para extensão, e a UFMG com um orçamento de 6 milhões para extensão. Aí fazer extensão com 6 milhões, pô, se me botar com 6 milhões, aí a gente planta até bananeira, não é verdade? Porque com 6 milhões de orçamento, a UFMG fica muito fácil, na realidade, desenvolver uma série de atividades conforme na UFMG são desenvolvidas dentro da área de extensão, a ponto de criar uma série de eventos a nível nacional para atender todas as outras universidades. Então, nosso orçamento dentro do contexto geral e pela dimensão que a UF representa, a quarta maior universidade em dimensão territorial e a quarta em dimensão em quantitativo de comunidade, ela, logicamente, precisaria de um apoio e um suporte muito maior. Isso, logicamente, eu acabei ficando com uma fama de chorão, porque eu ficava sempre reclamando e batendo na mesma tecla, de que o dinheiro era muito pouco, e muito pouco, consequentemente, não se poderia fazer, evidentemente, nada. E aí, buscamos elementos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto ao CIAF, buscando dentro desses orçamentos da própria universidade, ver se tinha alguma brecha que se pudesse buscar para ampliar os recursos da extensão. Agora, para isso, nós precisaríamos, lá na PROEX, ter uma unidade gestora, para poder, vindo esse recurso, nós pudéssemos gerenciar de modo mais efetivo. Não, ela já estava criada, mas precisava ser implantada, e isso é uma discussão que, nesse momento, estamos fazendo. Então, além daquele plano quadrienal, surgiram diversas ideias e propostas para que se pudesse buscar um financiamento mais amplo. E, em função desse financiamento, ele chegando, e em função da existência de um plano, poderíamos começar a execução desse plano para a institucionalização de programas, projetos, eventos, e, a partir daí, com a execução do orçamento, e iniciarmos o processamento, acompanhamento e a posterior avaliação do processo em si. Os grupos de trabalho, evidentemente, executando suas funções, e a cada período nós precisaríamos fazer uma retroalimentação e uma reavaliação desse plano quadrienal, logicamente com grupos específicos. Então, nós temos uma proposta de trabalho. A Federal Fluminense, a extensão dela, tem uma proposta de trabalho, esse é o nosso desenho político de gestão, esse modelo foi apresentado aos nossos coordenadores, discutimos internamente, foi apresentado ao reitor e, obviamente, ele não saiu da minha cabeça, e nem da cabeça dos nossos coordenadores, nem dos nossos subcoordenadores, ele é baseado em cima de um planejamento estratégico situacional, que é um processo de planejamento mais adequado às instituições públicas. Ele é um processo muito mais justo, muito mais aproximado do que os outros processos de planejamento. Ele não é um planejamento estratégico qualquer, o PES. O PES é voltado para o serviço público, daí ele ter sido escolhido para ser o elemento norteador do nosso plano. Pode ir na frente. Aí, uma das coisas que mais nos preocupou, evidentemente, era dinheiro, recurso, não tínhamos recurso. Aí buscamos, consequentemente, nós fizemos isso para cada um desses nossos críticos que apareceram, e dentre eles, eu estou escolhendo aqui como elemento, como estudo de caso, o financiamento da extensão, já que o nosso foco é o financiamento. Situação problema. Qual é a nossa situação problema? Situação problema é o problema a ser resolvido. E aí, a extensão, uma atividade fim da universidade, não tem recurso suficiente para o seu financiamento. Não pode. A atividade fim tem que ter recurso para ser financiada, não é verdade? Aí já se começa a perceber que tem algo de errado, já que era uma atividade fim. Ela precisa ter dinheiro para poder executar o seu papel de integrador com a sociedade e exercer aquilo que, na prática, se fala tanto no discurso. Vamos ver por que ela não tem dinheiro. E aí ela não tem dinheiro porque são os descritores do problema. Aí fomos levantar. Os recursos da fonte 112 são escassos. Quer dizer, o governo manda pouco recurso para a UF repassar para a PROEX. Os recursos do PDI não cobrem sequer as 214 bolsas de extensão.
214 bolsas que nós temos, muito pouco. Tem universidade com 300, 400, 500, 600 bolsas de extensão. Nós temos 214. Isso não atende sequer a metade das necessidades nossas, metade mínima que eu quero dizer, porque o pedido mínimo de bolsa de extensão dentro da PROEX é de 400. São 400 professores fazendo extensão dentro da UF. Então, se eu tenho 400 professores, pelo menos um bolsista para cada professor desse. E aí, consequentemente, nós temos na PROEX apenas 214. E o recurso, pasmem, o recurso não cobre ainda as 214. Falta dinheiro. No final do ano passado, nós tivemos que sentar com os coordenadores e pedir ao gabinete do reitor, pedir ao reitor que cobrisse a carência, o que ele fez. Cobriu 2 meses, 2 folhas de pagamento de bolsa de extensão, porque a PROEX não tinha recurso sequer para pagar as bolsas de extensão. Então, esse é o quadro financeiro nosso, né? As causas críticas, fatores sobre os quais nós temos que atuar para poder resolver o problema. Depois da implantação do PDI, a PROEX ficou sem mecanismos de financiamento interno e externo. Até 2004, a PROEX tinha direito a 10% de cada projeto, principalmente os macroprojetos. E aí vinha um recurso que dava para ela se sustentar, dava para ela trabalhar. E aí, depois do PDI, consequentemente, esse recurso entrou no bolo geral da universidade e não retornava mais para a PROEX. E até hoje ainda fica a ideia, ainda se tem a ideia dentro da universidade, de que a PROEX continua com aqueles 10%. E eu tenho que ficar dizendo para todo mundo que não, a universidade, a PROEX não tem esses recursos desde 2005, já que em 2004 foi o ponto limite de transferência desse recurso. Então, na realidade, precisávamos solucionar essas causas críticas. Dentre os objetivos, as ações que nós precisaríamos executar para tentar resolver isso, surgiu a ideia de se buscar transferência de certos percentuais, conforme era a ideia anterior, só que não os 10%, mas um valor menor, 2%, 3% já seria suficiente, de programas de extensão, projetos, cursos, para poder desafogar, para poder oxigenar a PROEX e ela poder apoiar as atividades de extensão. O nó crítico principal, alguns nós críticos surgiram, quer dizer, situações muito difíceis de serem resolvidas. E aí esses nós críticos são eles que, na realidade, constituem o miolo, o eixo principal do PES, exatamente são os nós críticos. Se mostrou logo de frente grande dificuldade de negociação devido às discussões que vinham sendo desenvolvidas dentro do Conselho Universitário sobre a 31A e a norma 556. E aí, no meio daquela discussão, a PROEX ficou amarrada, sem poder avançar nessa discussão, porque não tinha amparo, naquele momento, não tinha ambiente político para ela poder chegar e tentar negociar com os coordenadores. Até fizemos isso. Sentamos com alguns coordenadores, eu e Lúcia, falamos com eles, alguns concordaram de fazer a transferência, mas havia alguns impedimentos em função dessas portarias e normas, o que acabou não acontecendo, a transferência do recurso. A operação, quer dizer, o projeto construído, o que a gente tem construído, qual foi a operação de resgate daquele financiamento? Uma das coisas que surgiu como ideia foi a criação de um órgão que pudesse gerar recurso para a extensão. Aí, dentre essas ideias, nós fomos buscar uma ideia que não é nova, porque no Brasil já existem 3 escolas de extensão. A Unicamp fez a dela em 89, a Uberlândia fez a dela em 92 e, mais recentemente, a UNB fez a dela em 94, aliás, invertido. O UNB fez em 92 e a Uberlândia em 94. E aí fomos buscar essa ideia, já que deu certo na Unicamp, deu certo em Uberlândia, deu certo na UNB, fomos buscar essa proposta da criação de uma escola de extensão, exatamente com a finalidade de financiar a extensão. Essa era a finalidade, né? E, além disso, a criação de uma norma específica para os cursos de extensão. Já que aquela norma 556 estava tratando de cursos, isso foi colocado e nós sentamos com as pessoas da comissão que fosse criada uma comissão, uma norma específica para a extensão, que ainda não está criada. Está em debate ainda, está se fazendo discussões sobre ela. E aí essa norma específica, logicamente, buscando contemplar a Pró-Reitoria de Extensão, já que os cursos de extensão estão envolvidos especificamente a ela, né? Os recursos, o conjunto de elementos que a gente teria para poder tentar resolver, seria uma negociação direta com os coordenadores de projeto, uma negociação para a criação dessa norma específica, que eu acabei de me referir, e aprovação no CEP da Escola de Extensão. E aí tivemos que
ir para o CEP, para o Conselho de Ensino e Pesquisa, buscar a aprovação da escola, discutir com as comissões sobre a implantação dessa norma específica e a negociação com os coordenadores ficou em banho-maria, aguardando principalmente essa negociação da norma de serviço. Aí, quem está trabalhando nessa ideia, evidentemente, é o pró-reitor junto com a equipe dele. Então, são os elementos que estão aí nessa discussão e o prazo que nós temos de agosto de 2007 até dezembro de 2008. É quando a gente tem, esse ano de 2008 é um ano já perdido em termos de financiamento, e aí a nossa proposta é que 2009 seja um ano melhor. Aí, por isso, a proposta é de continuar essa discussão até 2008, porque provavelmente é o prazo em que a norma de serviço específica deve estar pronta até lá, eu creio, até dezembro. E os produtos, quais seriam os produtos no caso? A resolução 31 alterada, isso já é uma realidade. A escola de extensão aprovada pelo CEP já é uma realidade também, já está aprovada e começou a funcionar desde abril deste ano. E o início da implantação de projetos e programas da escola de extensão e da extensão propriamente dita, né? Então, são os produtos que a gente precisa para que melhore esse financiamento da Pró-Reitoria de Extensão. Infelizmente, nós somos o primo pobre, na realidade, dentro do conjunto geral. E isso dificulta intensamente a qualquer gestor. Um gestor sem recurso não é um gestor. Isso eu falo muito dentro da universidade, nas nossas reuniões de pró-reitores. Ninguém faz milagre. Se você não tem recurso, você não consegue gerir, você não consegue gerenciar, você não consegue fazer. Não adianta planejar, fica no papel só. Mas pelo menos a gente se satisfaz mostrando que no papel, pelo menos, está indo, né? Mas precisa alavancar, tem que ter esse suporte, não só interno, como o suporte também externo, evidentemente. A estimativa de captação, em função dessas ideias novas, a estimativa de captação em função das parcerias, principalmente que a PROEX vem desenvolvendo e que a Escola de Extensão vem desenvolvendo, a expectativa é que as parcerias cubram cerca de 75% da necessidade da extensão e que os outros 25% sejam aqui mantidos, esses que nós estamos trabalhando. Então, conclusão, nós estamos trabalhando com 1/4 do que nós precisamos. Porque é o que nós contamos nesse momento. É o PDI, é o Tesouro e o convênio MEC dos projetos, cujo recurso passa por cima da cabeça da PROEX. O dinheiro vem do MEC, passa por cima, vai direto para o coordenador, nada fica para a PROEX. Eu até coloquei aqui, nem precisaria ter colocado, porque esse recurso não fica na PROEX, na realidade. Aí o que a gente vai contar, com certeza, vai ser, o que a gente consegue no máximo nesse convênio, é o equipamento. Aí teve o Conexões de Saberes, por exemplo, nos cedeu 2 computadores, cedeu tinta, cedeu alguma coisa. Aí, como cede pelo menos algo, material de consumo, material permanente, aí por isso eu mantive aqui, mas não vem recurso, na realidade, né? É um favor que o coordenador do projeto faz à extensão, já que ele é um extensionista, ele se sensibiliza e pode repassar esse tipo de recurso. Nós tivemos numa reunião recente, o reitor, eu e o procurador da UF, e isso aqui eu fiz esse gráfico baseado numa afirmativa dele. Ele disse o seguinte, que nem eu tinha conhecimento disso, em função dos dados que ficam mais com ele. Ele disse o seguinte, pró-reitor, eu tenho um dado importante para falar sobre a extensão. Em 1 ano e meio de gestão da PROEX, passaram 3 vezes mais processos de projetos, contratos, convênios, do que em 8 anos que eu estou lá. Nos 8 anos anteriores. O Jonas, que é o nosso procurador, ele já está mais de 10 anos lá na Procuradoria. E uma afirmativa dessa, para nós, da PROEX, teve um peso, uma repercussão muito positiva, porque isso é produto, isso é trabalho. Se o procurador diz para o reitor, na minha frente, que em 1 ano e meio houve 3 vezes mais do que nos 2 períodos anteriores, em 1 ano e meio você superar 8 anos anteriores, é um troço fantástico. Isso mostra que a PROEX esteve trabalhando efetivamente durante esse período de forma forte, em função da afirmativa que eu até desconhecia. Eu sei que tinha muito papel, a gente caminhava muita coisa para ele, a gente fica cobrando muito dele, mas não esperava realmente que fosse uma quantidade tão grande de propostas, de projetos, de trabalhos, de contratos, de convênios, protocolos, parcerias, enfim, né? Parcerias que nós conseguimos fazer, algumas delas, efetivar algumas delas com empresas como, por exemplo, a Petrobras,
não conseguimos todo o resultado que precisaríamos, devido a problemas internos deles mesmos, e também, talvez, alguma coisa nossa também, a gente nunca pode se isentar de nada, né? Mas que empresas como essa, por exemplo, como a Petrobras, está muito próxima nesse momento da Pró-Reitoria de Extensão. Todo o processo de capacitação de nível superior, já fizemos reuniões lá com os 2 diretores, com os responsáveis, o Jaci e o Aires, e ficou acertado que toda a preparação de nível superior do Comperj é a Proex que vai fazer, é a UF que vai fazer através da Proex, através da Escola de Extensão, através dos seus departamentos. E uma pequena quantidade de cursos de nível superior já começaria agora em 2008, 2009 uma fatia maior, e o grosso, o montante principal vem em 2010. Quer dizer, a Pró-Reitoria de Extensão, ela vai receber muito recurso do Comperj através dos cursos a partir principalmente em 2010, né? Mas quando já estaríamos terminando o nosso trabalho da gestão atual, está fechando 2010 e a proposta está fechada até 2012. Então a Petrobras tem uma proposta, acertou isso com a própria Proex, dos cursos irem de 2008 até 2012. E qualquer preparação de nível superior seria com a Proex. O descritor 2, que é referente à infraestrutura, a infraestrutura nossa, ela era muito precária, já há bastante tempo não tínhamos uma redivisão, um redimensionamento de espaço, isso procuramos fazer, estamos terminando. Quem tenha visitado mais recentemente a Proex, viu que houve toda uma orientação do nosso departamento de engenharia e obras, e o arquiteto elaborou toda uma redivisão. Os espaços, infelizmente, ficaram pequenos, porque o espaço geral da Proex é um espaço muito pequeno, é uma pró-reitoria que só tem meio andar, e aí meio andar, para você desenvolver um trabalho, meio andar com R$550 mil, é uma coisa muito pequena, na realidade, para a extensão. Nós temos que pensar grande. A extensão da UF ela é muito reconhecida fora. No Brasil, por onde a gente anda, as pessoas respeitam muito essa extensão. Tanto é verdade que, em abril, nós buscamos fazer uma homenagem aos ex-pró-reitores, porque eu coloquei isso lá. A extensão que é respeitada hoje em dia, que eu represento, quando for para fora do estado do Rio, não foi construída por mim, nem tem até alguns dos nossos servidores que estão já há mais tempo, mas não vou dizer, não foram todos os nossos servidores, e muito menos eu em 1 ano e meio. É um trabalho, é um respeito, é uma credibilidade da nossa extensão, a nível nacional, gerada principalmente por quem passou anteriormente. E aí foi o motivo de se fazer uma homenagem a eles em abril. A informatização é um projeto que a gente está desenvolvendo também, em conjunto com a NTI, para poder acabar aquela história dos professores ficarem se movimentando intensamente, perdendo, às vezes, horários que eram de aula, de pesquisa, e os professores sempre reclamaram muito. Eu mesmo, como extensionista, eu sou extensionista desde 88, e aí, logicamente, a gente tem que se deslocar do departamento, ir à reitoria, voltar, às vezes por causa de um detalhe, e que se isso estiver informatizado. Na tela do professor, lá no laboratório, ele vai poder alterar aquilo ali e jogar, evidentemente, as alterações, ele vai ter uma senha própria. Aí, um projeto desse, uma proposta dessa, as empresas privadas cobraram R$240 mil para fazer. O nosso NTI, o nosso núcleo de tecnologia, está fazendo fora do horário de trabalho deles, por um valor equivalente a 1 a 2% desse total, porque é um núcleo nosso interno e quer apoiar as ações internas da própria universidade. O descritor 3 se refere à relação universidade-comunidade. Depois do dinheiro, o que eu mais me preocupei, pensar em dinheiro primeiro para financiar propostas. Esse descritor 3 é um dos descritores, certamente, que ficaram no meu coração, porque isso aí é que eu queria, né? Até pela minha própria origem. Aí, em função disso, universidade e comunidade passou a ser uma das prioridades. Já coloquei para vocês a questão dos convênios com o Morro lá, e a ideia é ampliar dentro de Niterói. Depois trazer essa mesma ideia para as unidades fora de Niterói. Mas a gente está com um piloto. Aí estamos fazendo o piloto com o Morro do Estado, e a partir daí a gente vai desenvolver as ações futuramente. A escola de extensão, ela também tem essa vertente,
porque a escola de extensão, a finalidade dela é estimular a formação de cursos gratuitos e alguns, evidentemente, se for para a empresa vai ter que financiar. Agora, para a comunidade, ele é gratuito. Acabamos de fazer aí um curso de férias, um bloco de curso de férias, vocês devem ter acompanhado, né? Deu para mais de 700 inscritos, e a finalidade é integrar, trazer a comunidade para junto, para dentro da universidade, o que realmente ocorreu de maneira extremamente positiva, foi dentro do Instituto de Matemática, que funcionou, e as pessoas nunca tinham entrado, tinha pessoas lá que falavam que nunca tinham entrado na UF, e aí entraram pela primeira vez. Isso é realmente fazer extensão, a gente trazer a comunidade. Claro que a gente também tem que ir, né? Mas um passo pode ser esse, se iniciar pela vinda, porque às vezes as pessoas se assustam, passam em frente à UF e tem medo de entrar, não sabe se pode entrar, se é proibido entrar ou não, e aí fica com medo de entrar na universidade. E é necessário que essas propostas surjam a partir, evidentemente, da Pró-Reitoria de Extensão, né? A participação da comunidade na gestão da extensão. Nós criamos um conselho, chamado Conselho de Extensão, e nesse conselho está prevista a montagem dele pelos ex-pró-reitores e por membros da comunidade. Então, pela primeira vez, a comunidade vai participar efetivamente. Não está escrito no documento que eu assinei, mas no regimento, o regimento está prevendo isso. Então, no regimento, nós vamos trazer elementos da comunidade para discutirem, porque esse conselho ele vai discutir as diretrizes e as políticas da extensão dentro da UF. E esse conselho vai ter membros, não vou deixar, isso vai ficar depois para os próprios conselheiros definirem, mas eles vão definir qual será o quantitativo de membros da comunidade. Não menos de 1/3. Foi a única coisa que eu pedi, que não seja menos do que 1/3. E já são 8 pró-reitores, não, 9 pró-reitores, então pelo menos 3 membros da comunidade participariam, né? É o mínimo que eu pedi, mínimo 1/3. Daí para frente, pode até empatar, pode ser até equivalente. Então, é a primeira ação para a gente botar a comunidade, dirigir na extensão da UF junto com a gente, porque precisa, né? A comunidade faz parte da extensão, ela não pode ficar de fora da extensão, né? As relações com as unidades, que nós já víamos, a UF já vinha fazendo, a PROEX já vinha fazendo, e que agora a gente está buscando cada vez mais intensificar essa relação com as unidades do interior, e a questão das ações para redimensionamento, novas ações e redimensionamentos, que eu já incluí como a escola de extensão. O plano 4, o plano acadêmico, sem dúvida, o tópico principal é essa interface extensão ensino e extensão pesquisa. Extensão ensino é fazer com que o aluno aplique realmente aquele conhecimento que ele adquire dentro da universidade, que ele possa aplicar junto à sociedade. Esse é o papel da integração extensão com o ensino. É a questão da flexibilidade curricular, que se precisa cada vez mais intensificar. Nós estamos atrasados, mas a grande maioria das universidades brasileiras também não está muito adiantada em flexibilidade curricular. A Unirio tem um trabalho muito bem feito, né? E que poderá nos ajudar, nos subsidiar, trazer mais aporte para a UF, para que a gente possa avançar nessa questão. A questão da extensão com a pesquisa é a questão do conhecimento gerado dentro da universidade, através de tecnologia e ações não tecnológicas, que busquem, evidentemente, a aplicação junto à sociedade. É a pesquisa aplicada, é a pesquisa trazida em benefício da população, em benefício do povo. Aí é o papel da extensão. A extensão tem que buscar tirar mais o ensino, mais a pesquisa de dentro do castelo. Esse é o papel nosso. Nós temos que executar o papel realmente de elemento de difusão. Nós temos que pegar aquilo que o ensino pode e a pesquisa podem, aplicar à comunidade, dialogar internamente, buscar esse diálogo com a sociedade, depois trazer a sociedade para dialogar com a pesquisa e com o ensino e, obviamente, com a extensão. As extensões nos polos, já falamos da nosso objetivo de avanço, né? Os mecanismos de critérios de recursos, nós não temos muitos recursos, falamos, né? Mas conseguimos no PDI, ano passado, um programa chamado FONPROEX. Aí esse programa chamado FONPROEX é o Fomento à Extensão. Está previsto dentro dele, infelizmente nós ainda não disparamos, porque ele vai ser votado agora na próxima reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa, mas a proposta já foi encaminhada. Ele vai ser aprovado pelo CEP, o dinheiro já veio, o PDI já reservou ano passado, né, para esse ano. E aí a gente está aprovando, e logo depois vamos emitir, a PROEX vai liberar um edital, e esse edital vai, em função das suas normas, vai
definir os critérios e os mecanismos para a distribuição de recursos dos projetos e programas de extensão. É uma ação nova, é uma ação diferente, diferenciada. Pela primeira vez, a gente com muito pouquinho de dinheiro, mas a gente vai poder ajudar os projetos de extensão, sem nada miraculante, sem grandes recursos, mas é um começo. A gente tem que começar. E aí, começando, vai se poder depois chegar no PDI e dizer, olha, nós começamos, o dinheiro foi pequeno, nós precisamos de mais recursos, mas a gente tem que começar. E aí eu creio que este ano ainda a gente já dispara, este ano ainda, creio não, tem que disparar, porque a gente tem que gastar o recurso, senão depois nos impede a renovação e a busca de maiores recursos para esse FONPROEX. A gente tem que gastar esse dinheiro ainda esse ano, né? Antes de fechar o ano. Então, de modo geral, é o que eu tinha que falar no plano acadêmico, a extensão em números, mostrando aqui que nós temos tido, segundo a coordenadoria do professor Tortelli, que me passou alguns dados não fechados, mas me passou alguns dados mais em conversa do que de modo oficial, e aí eu pude tirar, então, um aumento no quantitativo de alunos, participantes, de funcionários e de professores. São elementos mais... vamos falar, de modo mais informal do que formal, tanto que eu preferi não botar números, até porque ele ainda vai fechar esses dados. Seguinte, o descritor 5 e último é a produção acadêmica. Uma universidade, através de uma pró-reitoria acadêmica, ela tem que gerar produtos. E esses produtos, evidentemente, têm que refletir a atividade dela, o trabalho dela. E dentre esses produtos de produção intelectual, evidentemente, nós temos as revistas, livros, DVDs, CDs. Temos uma revista... já há algum tempo, ela foi criada há algum tempo entre a UF e a UERJ, e que agora ela está vamos dizer assim, num momento de ampliação. E aí essa ampliação, que já está prevista nas conversas iniciais entre a UF e a UERJ, é buscar também a Unirio se acoplar nesse produto, nessa revista, o Fundão, a Rural, e então a UENF, nós transformamos a revista Interagir numa revista das universidades públicas, revista de extensão das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Há depois uma proposta dela até se tornar nacional, e aí a gente transformá-la, ampliar com Minas Gerais, Espírito Santo, caminhar no Sudeste, e depois ampliá-la em anos à frente numa revista nacional, provavelmente o FONPROEX estaria envolvido no processo. DVDs, CDs, nós estamos terminando 3 DVDs e CDs para o MEC. O MEC está financiando, liberou um recurso de 1.700.000 para o financiamento de 3 CDs e DVDs da nossa Orquestra Sinfônica. Nossa Orquestra Sinfônica ela foi criada em 1961 pelo presidente Juscelino Kubitschek. E ela estava aqui se apresentando, né, quando nós chegamos, né? E ela é de reconhecimento nacional e internacional. Tanto é verdade que este mês, daqui a mais alguns dias, daqui a 10 dias, estaremos em Buenos Aires. Ela vai estar se apresentando na Argentina, a nossa orquestra. Então, o ministro da Educação tem um carinho muito grande por ela, e aí, por isso, liberou esse recurso para que a orquestra grave DVDs e dê continuidade a um projeto que tinha sido iniciado em 2005. A gente está continuando um projeto e tem recurso já garantido para a continuação depois deste que nós estamos fechando. E aí... esses CDs e DVDs serão distribuídos em todas as escolas públicas do país. A finalidade dela é exatamente, desses CDs, é exatamente divulgar a música entre os estudantes. E isso cai de modo muito adequado neste momento, já que vocês devem ter lido na imprensa, o ensino da música acabou de ser aprovado no país, para todas as escolas. E a UF já vinha nesse caminho desde 2005, e agora isso, consequentemente, dá uma alavancada muito maior nesse trabalho. Bom, gente, vamos abrir aqui, então, para o debate, né? Nós vamos ter aí uns 15 minutos. Tem alguém já inscrito? Eu queria só trazer de volta um conceito que está sendo batido, na verdade, uma afirmação que eu considero completamente equivocada. A universidade não tem dívida nenhuma com a sociedade. A universidade pública, gratuita, ela tem sim, ela é sim o último reduto de um socialismo democrático, de uma possibilidade de um exercício de atividades que não sejam propriamente manipuladas pelo sistema. Acredito
que a universidade deva ser autônoma e as suas pesquisas não devam ser manipuladas pelo mercado de trabalho. E acho que, se nós continuarmos nesse evento dizendo que a universidade tem uma dívida, não é verdade. A universidade tem, sim, a oportunidade de interagir através da extensão com a comunidade, gerando frutos positivos. Esse é o meu comentário. Posso abordar outro tema? Em relação à fala do nosso pró-reitor, eu queria plantar uma semente para a discussão. Evidentemente que a gente trata de extensão, mas em relação à música que foi abordada aqui. A Federal Fluminense, ela, cerca de 30 ou mais anos atrás, possuía uma graduação em música, que, por um motivo que não é da minha época, acabaram com a escola de música, e a gente não tem um curso de graduação, aliás, não tem curso nenhum, tem curso pago, que eventualmente é feito para aprender um instrumento ou outro. Eu, inclusive, achei um absurdo na época, quando eu tentei me inscrever, e eu era obrigado a dar cheques pré-datados. Foi isso porque se eu não gostasse do professor, eu tinha que dar os cheques pré-datados para fazer os cursos. Eu achei tão absurdo, fui para a Escola de Música de Niterói e me inscrevi lá. E o que eu quero dizer, na verdade, é que nós temos um corpo intelectual ligado à música muito grande na orquestra, e eu acho que é o momento da universidade pensar, não só a nível de interiorização, não vou dizer na região metropolitana, porque nós temos outras faculdades de música na região do Rio de Janeiro e arredores, que muitas vezes nem sequer preenchem o seu número de vaga, seus números, né? Mas temos um interior para trabalhar. Então, fica aqui a semente plantada. Eu gostaria de fazer um comentário, principalmente sobre a segunda parte. A primeira, eu acho que é uma opinião, né? Cada um se sente, né? Assim, eu acho que a dívida aí é porque tem uns são mais privilegiados dentro da nossa sociedade, pode se sentir como se tivesse uma dívida, mas cada um tem uma opinião. Quanto à questão do financiamento, que eu acho que é isso que a gente está preocupado aqui, na Unirio, politicamente, a gente tem uma opção, tem tido uma opção, tá? Então, nós não temos realmente um financiamento direto, a pró-reitoria não tem uma verba para ela gerir, então, nós não temos uma verba, a pesquisa também não tem essa verba, não é destinada uma verba só para pesquisa ou só para extensão. Então, aqui tudo é da universidade. Então, se eu tenho um projeto de extensão grande, que eu preciso de uma van para o dia 20 de setembro, para ir aqui, Samã, vai ter uma van para me levar. Se aquilo é prioridade para a universidade, uma van é destinada. Então, nós temos um compromisso político de que aquele professor vai ser atendido nas suas necessidades conforme o que a universidade tem. Então, se a universidade é pobre como a nossa, a gente está assim, carente de algumas coisas, mas um professor não é beneficiado, ou uma pró-reitoria não é beneficiada com um recurso. O recurso é dividido para todas as áreas e as prioridades vão ser atendidas primeiro, depois os outros vão ser atendidos. Então, aquele bolo é dividido entre todos. Qual é a nossa visão? Que o professor, enquanto docente, ele tem os seus compromissos, né? Com os seus alunos, em primeiro lugar, com a formação do aluno, com o ensino, que é a nossa, digamos, nossa vocação primeira, né? O professor está ali para formar o aluno, para desenvolver o ensino. Em seguida, fazer a extensão e a pesquisa. Então, isso é compromisso do professor profissional. Então, e isso vai ser valorizado. Então, você tem um ganho também aí, não é porque, então, eu vou lá, dou aquelas aulas e pronto,
já que eu não tenho recurso, então eu vou para casa. Não, a gente valoriza o professor que tem ensino, pesquisa e extensão. De que forma? De 3 formas. Uma, valorizando o currículo dele, né? O relatório dele. Se ele está desenvolvendo pesquisa e extensão, ele tem um relatório que vai ser mais valorizado. Na progressão funcional dele, se ele tem ensino e pesquisa, aquilo é contado ponto e ele passa com uma nota maior e ele tem a sua progressão garantida. E terceiro, destinando vagas, né, do bolo que vem do MEC, as vagas são distribuídas pela universidade, e aquele departamento que tenha professores fazendo ensino, pesquisa e extensão, ele recebe maior número de vagas. Então, é assim que a gente tem agido na Unirio. A gente não tem financiamento direto a um programa, a um projeto, mas tem apoio. Se você tem um projeto, você tem o apoio institucional. Se você tem um programa, mais apoio ainda, porque é uma questão política da universidade, que aquele programa não pode deixar de ter apoio. Fora isso, claro que a gente pode buscar apoios através de formas, por exemplo, o PROEST, né, que é o Programa de Incentivo à Extensão Universitária. O PROEST, anualmente, ele abre, esse ano ele abriu 6 vagas, 2 programas e 4 projetos. Né? Cada universidade pôde concorrer com 2 programas e 4 projetos. Então, a Pró-Reitoria tem a responsabilidade de indicar quais serão os projetos e quais serão os programas. Na Unirio, a gente não inventa programa para ser destinado ao PROEST. Em geral, a gente tem um programa, um projeto que já está sendo desenvolvido e aqueles professores se candidatam a essas vagas. E nós, então, fazemos uma seleção interna de quem vai concorrer, quem tem maior chance de concorrer de acordo com o tema. E os temas hoje estão versando muito nas questões de inclusão social, de grupos como quilombolas, índios, né, estão versando muito aí em cima dessas questões, né? Também de idosos, né? Jovens, né? Educação de jovens e adultos também está versando em cima disso. Então, a gente escolhe aqueles que terão maior chance de concorrer a essas verbas. São verbas bastante importantes, são verbas grandes do MEC, que são destinadas para isso. E vai direto para financiar aquele projeto. Isso é verdade, né? O Cid falou aqui. E é verdade. Então, nós temos essa postura política, nós escolhemos essa postura política. Não há uma verba só para extensão, há para todos. Todos vão partilhar aquele pouco, mas vão partilhar de forma conjunta, de forma... vão discutir. Por isso é tão importante você ter participação nos conselhos, não é? Isso vocês têm que pensar muito bem. Não é? Participação nos conselhos superiores da universidade é uma coisa bastante importante quando se fala de política. Então, pensem bem nisso. Os professores que são aqui dos polos, pensem como vai ser a sua participação nos conselhos, porque essa participação decide, muitas vezes, destino de verbas e poder mesmo dentro da universidade, né? Isso é importante para a gente também. Então, essas 2 coisas que faltaram aí na fala, que eu acho que era falar do PROEST e da questão o professor Sábio se sentiu super incomodado de ter que pagar um curso. Então, a gente acha na extensão que realmente a instituição é pública, é uma vocação nossa, nós temos um curso de música, por que não oferecer ele gratuitamente? Ou, se vai oferecer ele pago, se precisa de uma verba para manter aquele curso, por que não abrir bolsas para os alunos da própria universidade, ou para os professores, ou para os técnicos?
não é? Então, tem toda uma política aí que na Unirio precisa ser mais discutido. Acho que na UF vocês têm bastante coisa paga e isso já vem sendo discutido mais. Então, é essa que eu queria comentar. Obrigada. Agora o Cid também tem um comentário. Ainda referente ao professor Sávio, com essa proposta nova do Reúne, o reitor autorizou algumas unidades a planejarem, discutirem questões de implantação de novos cursos. E aí o IAC já vem fazendo uma discussão sobre a proposta. Já havia sido feito um projeto em anos anteriores. E aí o que está sendo feito pelo IAC é retomar esse projeto, que já existia há alguns anos, e atualizá-lo, adequá-lo, para posteriormente a universidade pensar em implantação do curso de música. A outra questão, que eu vou pedir desculpas ao professor Sávio, mas vou provocá-lo um pouquinho, é a questão primeira que o professor colocou. Num país em que a gente vive, com uma distribuição de renda das piores do mundo, um país em que a renda per capita é também das mais inferiores do mundo, num país em que, quando eu participei da campanha da Ação da Cidadania, existiam 32 milhões de miseráveis. Hoje em dia, segundo o governo, caiu para 18 milhões de miseráveis. Veja assim, uma quantidade muito grande, a população de diversos países do mundo. Então, eu creio que o governo, ele tem uma dívida com a sociedade, e que as instituições públicas, que são ligadas ao governo, que são governo, também têm essa dívida. Então, é o meu parecer. Acho que a gente veio a bater, de fato, na mesma tecla. Talvez o meu confronto venha corroborar a importância da Pró-Reitoria de Extensão. O que eu quero dizer é que não é a universidade pública que tem dívida com a sociedade. Quem tem dívida é o governo federal com a universidade pública brasileira. É diferente. Tem dívida com o extensionista que tira dinheiro do bolso para fazer extensão. Tem dívida com todos nós que estamos discutindo aqui, rateando determinadas questões para poder levar uma ideia, um ideal adiante. Tem dívida, sim, com o professor comprometido com essa escola. Então, não é a universidade que tem dívida com a sociedade. O governo federal, as políticas implantadas é que, sim, devem valorizar a escola pública e dar condições de instrumentalização para que a universidade, sim, atue na sua plenitude. É essa a minha opinião. Em relação à escola de música, eu não me importo em pagar. Pelo contrário, inclusive estou construindo curso de extensão que é pago. Eu não tenho como sobreviver, como fazer, eu não posso mais tirar dinheiro do meu salário, que não é muito, para trabalhar. Não tem outra solução, não tem, porque nós estamos sendo sucateados de fato. Então, a gente é obrigado a cobrar alguma coisa para ter essa instrumentalização, para reverter numa lâmpada que queima, para reverter em várias situações que não vale a pena dizer aqui, mas que fazem parte do processo. O que me incomodou, professora, foi a época, isso já tem uns 2 ou 3 anos, me porém que eu teria de deixar cheques pré-datados por vários meses, por todo o semestre. Isso talvez seja até inconstitucional. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde para todos e todas. Queria fazer uma colocação breve, pelo avançado da hora, do horário. Eu sou professor da casa, né, da área de serviço social, e fui formado na Universidade Argentina. Eu sou argentino e, bom, estou trabalhando atualmente aqui no Brasil. Então, eu queria começar primeiro lembrando ao respeito da própria categoria de extensão universitária, né? Nesse sentido, lembrar que é uma categoria ou é uma ideia que vem da própria reforma universitária de 18, que de alguma maneira eu conheço porque nós fomos formados no espírito da reforma universitária. O que se queria expressar quando
se inaugura ou quando se pensa em o exercício da extensão universitária. Eu acho que os reformistas, os estudantes reformistas de 18, seja da Argentina, do Peru, de Cuba ou do México, eles queriam justamente criticar essa ideia da universidade como um reduto das elites do conhecimento. O que eles estavam querendo questionar justamente é aquela concepção de conhecimento restrito ou monopolizado por um segmento minoritário da sociedade. Nesse sentido, se pensa a ideia de extender a universidade ao meio. Eu acho que essa própria ideia de extensão já é contraditória, porque de alguma maneira evidencia ou sugere que a universidade em si já tem certo isolamento da sociedade. Então, você devolveria, e a ideia de dívida, você devolveria à sociedade. Eu acho que nós poderíamos avaliar em que medida essa ideia de extensão foi trabalhada até hoje, de 18 até hoje, mais de 80 anos, né? Eu acho que pouco tem se avançado nisso. Sigue prevalecendo aquela ideia de nós ter que devolver ou nós ter que extender-nos ao meio, entendeu? E eu acho justamente que é isso que nós temos que superar e pensar a universidade não como se extendendo, sino totalmente incerta. E nesse sentido, evidentemente, isso implicaria uma reforma estrutural dessa universidade que não está preparada para uma extensão plena, como é que eu estou pensando. Nesse sentido, para mim, mais que uma dívida com a sociedade, a universidade tem uma responsabilidade pública. Não é dívida, é uma responsabilidade pública. Qual é a responsabilidade pública da universidade? Justamente orientar sua produção, que é a produção de conhecimento, ciência, tecnologia, cultura, em relação ao interesse público. Ao interesse público. E é justamente essa ideia do público o que está sendo esvaziada de conteúdo nessas últimas décadas. Então, eu acho que, eu convido, me parece que nós teríamos que voltar a discutir o conteúdo do público. E, nesse sentido, pensar a universidade pública e sua responsabilidade pública no sentido de orientar sua produção de conhecimento em função do interesse público. Nesse sentido, eu queria perguntar, não sei se eu compreendi bem quando você falou da previsão de orçamento para a extensão, e você falou de 75% desse financiamento a partir de parcerias, foi isso? Nesse sentido, e com essa preocupação do interesse público e da responsabilidade pública da universidade, em que medida essa orientação às parcerias em procura de financiamento, de alguma maneira contradiz ou pode ferir justamente essa essencialidade da universidade pública, que é o interesse público. Então, porque me parece que a partir de certas parcerias, fundamentalmente com aqueles agentes que poderiam financiar, certas parcerias poderiam ir justamente em contra desse interesse público da universidade. Então, eu queria ver como que a pró-reitoria, de alguma maneira, está lidando com essa contradição. Eu vou ser bem objetivo, com o avanço da hora. As parcerias que a PROEX está buscando são parcerias com instituições como a Petrobras, que é uma empresa de natureza pública, está buscando parceria com o BNDES, que é uma empresa também de natureza pública, e com as prefeituras do estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa preocupação maior é exatamente buscar recurso a nível público, para preservar a imagem da universidade pública. Nós não estamos buscando as parcerias com empresas, com as empresas privadas. Então, nosso trabalho, eu cheguei até a citar, é exatamente, cheguei a citar a questão da Petrobras, do Comperj. Então, a nossa proposta de trabalho é buscar recursos, sim, buscar parceria, sim, mas que venha de público para público, e não de público para privado, de privado para público. Então, essa é a proposta que nós temos, e eu acho que atendeu plenamente a sua solicitação. Eu queria fazer um comentário, né? Não sei
se eu acho que ele está conversando, eu gostaria que ele escutasse. Você falou da questão agora me fugiu aqui. Que você comentou aqui da questão do avanço, né? Que você acha que pouco se avançou na questão da extensão, que ainda se fala em dívida, que ainda, né? E é uma coisa que ultrapassou. Eu acho que se avançou muito nesses últimos 20 anos, tá? De 68 até 88, pode não ter avançado. A extensão realmente era uma coisa que se fazia na base do assistencialismo, na base de oferecimento de cursos, de prestação de serviço. Era basicamente isso. Mas de 88 para cá, a gente viu um amadurecimento grande da extensão, principalmente da união da extensão com a pesquisa, nos projetos e nas preocupações dos professores. Então, e com esse crescimento que a gente está vendo aí de 5 anos para cá, da gestão Lula, eu acho que isso está amadurecendo mais ainda com as questões da expansão das universidades. Esse nosso encontro aqui é isso, né? É um amadurecimento, né? A gente está aqui não é por acaso, né? E a gente está vendo uma interiorização muito grande. Então, nos fóruns de pró-reitores, a gente já sente isso, né? A participação de pró-reitores que pouco conhecem da extensão, estão ali muito crus, sabem de pesquisa, mas pouco sabem da extensão. E no convívio com os outros, e eu acredito nisso, eu acredito nesse processo de amadurecimento, de você ir fazendo aos poucos e isso vai se tornando uma coisa grandiosa, é isso que a gente está vendo dentro desses fóruns. É essa política de institucionalização da extensão cada vez mais se fortalecendo e ganhando espaço. Não é por acaso que a gente está vendo aí 3 pró-reitores do Sudeste que estão no poder. Por isso eu dei esse exemplo. Então, eu acho que isso demonstra, ou vai um pouquinho contra essa ideia de que continua se falando a mesma coisa, né? Eu acho que não. Existe um amadurecimento mesmo, até nessa questão da extensão. Eu acho que agora você deve estar concordando um pouco mais comigo. Não sei. Não, queria fazer brevemente um esclarecimento. Concordo, não, nesse sentido, não falava, não queria questionar também, não nem avaliar, porque não é minha área, nem me interessa. Eu falava de que poderíamos avaliar em que medida se avançou na concepção de extensão, no sentido de que falar de extensão já implica se posicionar parcialmente, meio que isolado, digamos, já passa a ideia de que a universidade está afastada, então tem que se estender. Então eu diria, para mim, por isso, poderíamos avaliar em que medida caiu. Para mim, extensão universitária teria que ser tudo. Não teria que ser uma área. Teria que ser tudo teria que ser extensão universitária. Desde minha concepção de universidade. Ou seja, todas as tarefas, toda a lógica, toda a produção universitária pública deveria ser em função do interesse público. Nesse sentido, extensão seria tudo. Era nesse sentido. Eu não queria questionar se nos últimos anos ou décadas, e eu acho que avançou no sentido. Essa é uma discussão super interessante, eu gosto de discutir, só para um debate, né, que isso é muito bom. Ramiro, a questão da extensão, aí vai a pesquisa e o ensino, então é tudo junto. Essa é uma utopia nossa, né? Eu acho que é uma utopia. Por enquanto se faz assim, segmentado, mas realmente, para ser universidade, estamos juntos, a gente não está fora dessa sociedade. Né? Eu não sou a Maria do Carmo professora, não estou fora da minha família, não estou fora do clube onde eu frequento, ou das pessoas com que eu convivo. Eu sou a Maria do Carmo aqui, junto com a Lúcia, junto com os meus alunos de enfermagem, né? Nós estamos todos inseridos na mesma sociedade. Então, o público também é isso, né? Então, você tem razão. Mas eu acho que é essa universidade que a gente quer.
Na hora que a gente vai não precisar não falar em extensão, nem pesquisa, nem ensino. É tudo junto. Aí sim vai ser pleno, né, esse desenvolvimento. É isso que a gente quer. Mas se avançou muito. Tá. Obrigada. Eu entendi o que o Ramiro colocou, à medida que ele fala da questão da universidade se colocar como se fosse meia-culpa, e aí ela buscar. Essa ideia também o Paulo Freire, ele contemplou, porque ele, num dos momentos de grande brilhantismo dele, ele colocou o seguinte, ele falou, vou me dar por plenamente satisfeito no dia em que eu perceber que a extensão acabou na universidade, no dia em que ela se diluiu de tal forma que ela se passou a ser, ao mesmo tempo, ensino e pesquisa, e que não há mais necessidade dela existir. Então, eu acho que essa ideia que você colocou cai exatamente dentro da proposta de Paulo Freire. É uma utopia, por enquanto, conforme Maria do Carmo colocou. A gente ainda trabalha de modo segmentado, até porque a universidade, conforme ela colocou também, aqui baixinho para mim, a universidade nossa ainda não está preparada para esse... A universidade a nível mundial, não só a nossa brasileira, não está ainda preparada para esse contraponto. Mas é isso, exatamente, que confere com a ideia do Paulo Freire. Boa tarde. É que eu sou aluna aqui da UF, eu estou fazendo serviço social, e o senhor tinha comentado em relação a... desculpa, eu ainda não tenho assim muito... Eu ainda estou conhecendo ainda, né? Ainda estou no segundo período, estou aprendendo a viver essa coisa da faculdade, né? Mas o senhor falou sobre a comunidade, né? Sobre a falta das pessoas estarem aqui, já que esses projetos são voltados para a nossa comunidade. E aí eu estava pensando, eu fiz o comentário justamente, nós temos as escolas públicas, né? Então tem o ensino médio das escolas públicas, né? Eu não sei se já é feito isso, mas eu acho que seria importante colocar esses eventos, a importância da faculdade já para eles já terem uma noção do que significa a faculdade. Porque eu observei, quando eu vim morar aqui, eu perguntei aonde ficava a UF, quando eu quis fazer a inscrição, e eu senti uma dificuldade da comunidade de informar aonde fica o polo universitário. Então, já que o plano é esse, de a gente buscar essa parceria também com a nossa comunidade, é divulgar mais isso também nas escolas públicas, que a gente sabe que nas escolas públicas tem o intercâmbio, né, daquele aluno do ensino médio com os seus pais. Então, foi essa colocação que eu coloquei e gostaria de parabenizar o evento, que é maravilhoso. Foi maravilhoso, tá bom? Obrigada. O estudante do ensino médio, ele é sempre uma figura que a universidade tem que buscar, porque ele é o futuro universitário. Daqui a pouco ele vai estar aqui dentro com a gente, né? E essa proposta que ela fez é de grande consistência política e também formadora, porque essa criança, ela futuramente vai ser um adolescente e ela tem que começar já a interagir, ela tem que participar de modo, logicamente, mais brando, né? Mas ela tem que estar interagindo já com a universidade. E essa proposta de interação com os colégios é uma proposta que a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, tem que sentar junto com a PROAC e discutir melhor, porque é uma coisa que nós ainda não fazemos bem, temos que aprender mais, né? Aí faríamos juntos, né? Uma parceria com a Pró-Reitoria Acadêmica certamente seria uma coisa muito saudável. Bom, então nós vamos aqui encaminhar para o nosso encerramento. Eu diria que, se eu pudesse ousar tentar retirar daqui aquilo que mais me chamou a atenção hoje em todas essas discussões, eu colocaria, né, da gente perceber, de todas as nossas discussões, a questão do compromisso social da universidade, né? E aí estaria incluído dívida, não dívida, compromisso acadêmico, científico e tudo mais, né? Eu acho que a gente pensar esse viés aí do compromisso social da universidade hoje. Gostaria de perguntar aqui, né, aos nossos palestrantes se gostariam de dar uma palavra final, e a gente com isso então estaria encerrando, e vamos ter aqui os avisos logo em seguida com relação à nossa continuidade de programação. Eu queria agradecer ao pessoal da UF, a Lúcia, a equipe toda, a Beatriz, o Lira, pelo convite, em nome da Regina.
né, em nome da universidade, da Unirio. Agradecer a todos que estão aqui também, por ter me ouvido. Dizer que nós estamos à disposição lá na Unirio, lá na URCA. Né? O nosso site é www.unirio.br. Nosso telefone é 2542-7545 do Departamento de Extensão. Tá? E que vocês serão muito bem recebidos lá, se precisarem da gente. Então, queria agradecer, e esse debate me deixou muito, assim, muito alegre, porque é muito bom a gente estar aqui repensando as nossas questões de extensão. Muito bom, muito obrigada. Também gostaria de agradecer, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, a presença de vocês. Agradecer também a nossa equipe de trabalho, que preparou com tanto carinho, a direção do Polo, tudo muito bem elaborado, bem planejado. A próxima vez a gente só vai botar uma coberturazinha, pedir uma cobertura escura para aparecer mais o slide, né? O resto, nota 10. Né? Muito obrigado a vocês. Bom, então agradecemos muito a participação dos palestrantes, né? Em especial a nossa convidada, a professora Maria do Carmo, que sempre esteve aí, com certeza será à disposição da nossa universidade para essas discussões, e eu acho que a universidade, a UF, também se coloca à disposição para esse incremento dessas parcerias. Muito obrigado.